Hoje, dando sequência aí à série Os Sete Pecados Capitais à Luz da Psicanálise, hoje eu vou conversar com a psicóloga Elisa Caetano. A Elisa já esteve aqui falando sobre o pecado da luxúria, hoje vai falar sobre o pecado da inveja. Aguardando ela aparecer por aqui e a gente já que a gente entra. Bom, aqui, Fátima, obrigado pela presença. Conseguiu. Eu estou olhando aqui, achei que não tinha conseguido. Tudo bem? Boa noite, Márcio. Já estou posicionando aqui minha Isso, câmera, vai. né? A galera está chegando aí. Boa noite a todos, né? Hamilton, boa noite. Gilberto, boa noite. Deixa eu ver quem mais aqui. O William, né? Boa noite aí para o William. Boa noite, amor. Tem Maria. Mariane, boa Mariane. noite. A Mariane é uma grande amiga lá de. Hoje ela está em Portugal. Um grande abraço para você, Mariane. Saudades imensa. Isso aí, galera tá. A A Vilma galera também, aqui um é grande fiel. abraço. Verdade. Deixa eu ver aqui. Maíra, né? Mayra, Maíra. isso. Eu não observei. Irene, boa noite. Grande abraço, Irene. Bom, é isso aí, né, amiga? Vamos seguir em Vamos frente, lá. né? Será que esse tema é mais leve que a luxúria? Maria, se esse... Não entendi. Será que esse tema é mais leve que a luxúria? Olha, eu, lendo o material, eu Sim, li, e acho que foi uma identificação ali muito grande até. Eu voltei para ver se eu tinha entendido, e acho que eu tá. entendi sim. Eu gostei demais. Bem curto, né? Eu acho que Sim. deve ser o menos extenso dos capítulos lá, mas eu confesso que eu gostei da maneira que ele trabalhou ali. Bom, mas quem vai falar, né, a partir do olhar da psicanálise é você. Então fique à vontade aí, enquanto eu vou aqui recebendo a galera aqui, tá bom? Muito obrigada, Márcio, né, por esse espaço. Obrigada, né, cada um que já está conosco. Obrigada, né, por todos aqueles que já estiveram conosco desde aquele primeiro dia, né? E acho bem importante citar, né, novamente o quanto aquele primeiro dia, antes de entrarmos nos pecados, quando Marcos trouxe sobre o pecado e o sofrimento psíquico, né? Ele encerra assim, que a grande proposta, né, que eu não tenho dúvida que nasceu do desejo, do teu desejo principalmente aí, né? Que cada pessoa que possa fazer esse percurso conosco, né? Desse olhar de um outro lugar, né? Que possa sair, né, de um sentimento de culpa para uma consciência ética do cuidado, né, com relação ao pecado. Então vamos lá, começar. Eu quero começar essa noite, né, com uma citação de Grandes Sertões Veredas, de Guimarães Rosa, que fala o quê, né? Que o importante e bonito no mundo é isso, que as pessoas não estão sempre iguais, elas não foram terminadas, mas que elas vão, sim, né? Sempre mudando. Elas afinam e desafinam. Acho bem interessante, né? Essa citação. Por quê? Porque muitas vezes nós também adoecemos pelo excesso de culpa, né? Buscamos a perfeição. Então, nessa noite, eu venho trazer que é sempre enriquecedor permitir-se enxergar as coisas sobre uma outra perspectiva. E é isso que é o tema do livro, né? É o pecado à luz da psicanálise. Nós vamos sair da ilha para ver a ilha, né? Estamos fazendo esse processo.
Mas quero começar com uma pergunta, né? Que o Márcio deve ter visto aí nos estudos. Antes, eu quero perguntar para você que já está aqui conosco, né? Já somos 21 pessoas. Você é invejoso? Você é invejosa? Nós temos nós não gostamos muito, né, de admitir isso. Mas então por que será que a grama do vizinho é sempre mais verde? Hum? Por que será, né? Será este o olhar do invejoso? Perde-se tanto tempo olhando a grama do vizinho e esquece de regar o seu gramado. Isso você não tenha dúvida, cada um que está nos assistindo. É um sofrimento psíquico muito grande. Então, apesar, né, de já conhecermos essa tão famosa inveja, por que será que ela traz tanto estranhamento para nós? Da onde ela vem? Nós vamos conversar sobre tudo isso, então, né, nessa noite. Só retomando o livro, né, Os Sete Pecados Capitais à Luz da Psicanálise, de William César Castilho. E eu fui muito assim, audaciosa, porque eu quis trazer para essa noite também mais uma autora, que tem um livro que fala sobre inveja e gratidão, que é Melanie Klein. Achei muito importante trazer a contribuição desse livro para entendermos a raiz dessa inveja em nós, né? Então, que essa noite nós possamos agregar algo sobre esse tema, esse conceito presente em nós, né? E como eu trouxe, que nos causa tanto estranhamento. Vamos lá, né? Vamos fazer uma introdução aí sobre a inveja. A primeira coisa, né? A característica da inveja não se trata em querer o que os outros têm. Isso é cobiça. A inveja é a tristeza pelo que o outro tem. Então podemos definir, né? A inveja é a dor sentida pelo sucesso alheio. A dor pela dificuldade de entender a prosperidade daquela pessoa, a beleza, a inteligência e o outro. De onde vem essa dor em nós, né? E o autor desse livro, que está como pano de fundo para nós, né? Ele traz que este vocábulo, né? Inveja, ele tem uma raiz no latim, que é invidiae. A inveja é um desejo violento de possuir o bem alheio. É a tristeza, né, como eu falei, né, pela felicidade ou prosperidade do outro. Como eu também citei, a estranheza dos afetos, por exemplo, né, ao ver aquela pessoa arruinada, faz com que a inveja seja negada pela pessoa que sente. Aquele sentimento assim que a gente não entende, né? De onde é que vem esse sentimento de uma certa realização de ver a desgraça alheia? Aquela pessoa que causa inveja em nós, né? E lembrando do nosso primeiro pecado lá, ele faz uma analogia que a vaidade, ela quer publicidade, né? Quer estar aí nas redes, mas a inveja, ela fica bem escondidinha, né? O Márcio só está fazendo assim. Tá certo. Então ninguém admite ser invejoso, né? Publicamente. A não ser por brincadeirinha, né? Por brincadeirinha já. Oi? Estou fazendo a relação aqui que, Ah, por exemplo, a ah, cobiça tem mais a ver com a avareza, né? isso.
a inveja, eu me recordo disso, dele contando que até, entre aspas, a maneira que ele coloca, né, é interessante, que os outros pecados proporcionam prazer. Gostei da maneira que ele trabalhou essa busca. E a inveja não, né? É o Sim, único que é o contrário. Que é esse sentimento que você está falando aí. Eu, eu tô sentindo isso mesmo, mas eu não posso sentir isso pelo outro, né? isso. Então, por brincadeirinha, a gente fala, eu tenho uma invejinha, né? Uma invejinha. Eu até brinquei sobre olho gordo, né? Na chamada para o nosso encontro de hoje. Mas Freud, no seu livro Os Xistes e a Sua Relação com o Inconsciente, ele diz que numa brincadeira pode-se até dizer a verdade, né? Ou seja, né? Será que é tão brincadeirinha assim, né? E o recurso, por exemplo, né? Falei de brincadeira ou é de mentirinha, pode ser a maneira de uma verdade ser anunciada através do faz de conta. Né? E aí a gente, quem assistiu Chaves, né? É da minha época. O Chaves falava assim, foi sem querer, querendo. Lembra disso, Márcio? Não é? Verdade. Como eu falei na outra live também, né? Eu quero, antes da gente começar, eu quero trazer uma frase de Freud, né? Que o artista precede a psicanálise. E eu tive assim, até peguei minha calculadora, porque eu vou trazer aqui, né? Dante Alighieri, sobre esse poeta que escreveu a Divina Comédia, né? Que nasceu só 535 anos antes de Freud. E nessa Divina Comédia, ele traz, né, o céu, o purgatório e o inferno, e, e lá no purgatório da Divina Comédia, aonde ele escreve, ele detalha o purgatório, ele é representado por uma montanha com degraus, né? Quando a gente vai para pega a estrada, aqui no Brasil temos muito isso, né? Aquelas montanhas cortadas assim, para que não tenha erosão. Então é dessa forma que ele descreve, né, o purgatório de Dante. São degraus e interessante que são terraços aonde as pessoas vivem, né? E cada um fica num terraço conforme o seu pecado. E a inveja, aliás, quanto mais próximo do céu, mais leve o pecado. Quanto mais embaixo, mais grave. E a inveja, o único pecado que está embaixo da inveja, ou seja, mais próximo do inferno, é o orgulho, é a vaidade. Então, o que nós vamos conversar hoje, a inveja, ela é a segunda no terraço. E ele descreve que os invejosos que ficam transitando ali, né, naquela parte, têm os olhos costurados com arame. Esse é o castigo dos invejosos, já que olharam tanto para os outros. Serão condenados a não ver mais nada, até purgarem o seu pecado. Os olhos costurados com arame têm a ver com a não visão que a inveja provoca. Lembrando que o quanto é tão difícil para nós, para mim, assumirmos que sentimos inveja de alguém, né? E então eu quero citar isso que o Márcio ele já falou um pouquinho, que o William Castilho traz, né, que vários teóricos dizem, né, que a luxúria, o orgulho, a avareza, a preguiça e a gula seriam pecados, né, que trazem prazer, e que a inveja é o único que não traz prazer para a pessoa. E ele discorda disso. Ele considera que o movimento do invejoso, né, ele, o que ele faz? Qual que é o prazer do invejoso? Degradar o objeto admirado, desqualificando-o,
Ele diz que seria um ritual de adoração e depreciação, degustado e festejado com o quê? Com Elisa, maledicência. Oi, tem uma pergunta aqui que eu acho que está dentro disso aí, tá porque ele ótimo. trata da questão do sadismo, né? Tá, Ele fala, o autor, quando fala isso, ele fala dessa satisfação que seria o lado pelo isso, sadismo, né? Aí, acho que, se eu não me engano, quem está aqui, eu estou de óculos aqui, eu estou tentando visualizar aqui, se eu tá, não me engano, é o Jefferson. Ele coloca a pergunta, né? Há pessoas que se colocam como amigos, entre parentes, tóxicos por inveja. Acho que entra aqui um pouco dentro disso que, né, que você está comentando agora. tá. O Que é aquele, quanto, isso, o quanto essa inveja, é o Jefferson que perguntou? eu não Isso, estou né? enxergando o nome porque Tá, subiu aqui, mas eu ah, tá acredito que é o legal, Jefferson. tá. O quanto essa inveja, né, pode ser inconsciente, né? Então, assim, só voltando para responder a pergunta dele, né? Qual que é o prazer do invejoso? Com essa pessoa que ele adora, tem algo que o atrai, o invejoso, mas que ele também quer denegrir, com maledicências, fofoca, difamação, xistes, né? Piadas de ódio. Então, Jefferson, o autor chama isso do gozo sadomasoquista, que é o que ele falou, né? Que é o gozo sadomasoquista, né? O gozo sadomasoquista de quem acredita que o próprio sofrimento é fruto única e exclusivamente do prazer alheio, né? E que uma vez exterminada a alegria do outro, seu incômodo cessará. Na triste matemática do invejoso, só existe a soma zero. Então ele gosta de ver a pessoa ter e perder zero, né? O gozo masoquista, sadomasoquista. Será que eu respondi? Tá? Eu acredito que sim, porque Tá, entra amizade tóxica, o relacionamento tóxico, a sim, pessoa que provoca esse relacionamento, ela sente um gozo através do sofrimento do outro. Então a gente está uhum, tocando na questão do sadismo aí, do masoquismo, né? sim, Sadomasoquismo, né? sim, Bom, vamos lá. tá. Quando na análise, né, nós vamos deslocando de alguns lugares da nossa posição psíquica, né? Por exemplo, hoje, com relação à inveja que nós estamos falando, né? Eu estudando o tema, eu fiquei pensando assim, sabe as conjunções adversativas, né? Que são representadas por palavras que dão a ideia de oposição e contraste. Mas, aí eu vou dar um exemplozinho, quando a gente está na análise, a gente, antes de usar essa conjunção adversativa, a gente pensa, por exemplo, Maria estudou muito para a prova, mas talvez ela não seja tão boa assim, né? Então, assim, o quanto, né? Assim, por isso não conseguiu aprovação, né? A gente pensa assim. Quando a gente começa a fazer um elogio e depois tem a palavrinha mas, por que será? Não tem nada a ver com a vida dela, né? A gente começa a pensar assim, peraí, né? É como se depois desse mas vem aquilo tudo que a gente falou ali, a maledicência, a crítica, né? Aquilo que ele tem e que me incomoda tanto, né? Mas o mais enigmático, lembrando da grama do vizinho lá, né? É que vemos com lente de aumento que os outros têm e com óculos escuro que nós temos. Então, para citar uma frase de William Castilho, antes eu queria rapidamente passar em alguns conceitos, porque ele fala de mecanismo de defesa, né? Mas como assim
Para algumas pessoas, elas estão tendo contato agora com a psicanálise, né, com esse olhar, né, para o pecado de um outro lugar. Eu quero diferenciar, então, por exemplo, não é o ego, a palavra ego, no senso comum, né? É como a gente fala assim, nossa, ele tem um ego enorme, né? A gente fala assim, no senso comum. Como se aquela pessoa que a gente falasse isso, se achasse o centro do universo, né? Nossa, ele tem um ego enorme. Isso aí pode ser até um distúrbio narcísico, né? Uma questão patológica, né? Mas, de uma forma simplista, né? São aquelas pessoas, no senso comum, o ego, que são incapazes de enxergar alguém além de si próprias, né? Isso seria o ego do senso comum. Mas aí eu quero ler um trecho na íntegra mesmo do ego e o id de Freud, para nós entendermos, né, que do ponto de vista do controle instintual da moralidade, pode-se dizer do id que ele é totalmente amoral. Olha agora o ego. Do ego, que o ego ele se esforça por ser moral. E do superego, que pode ser super moral e torna-se então tão cruel quanto somente o id pode ser. É notável que quanto mais um homem controla a sua agressividade para com o exterior, mais severo, isto é, agressivo, ele se torna, seu ideal do ego, ou seja, com você, com ele mesmo, né? Então a diferença aí para a gente entrar no mecanismos de defesa do ego, né? O mecanismo de defesa, então, é uma denominação dada por Freud para as manifestações do ego. Lembrando que o ego, ele é o quê? Se esforça por ser moral, né? Uma denominação, então, dada por Freud, no mecanismo de defesa, para as manifestações do ego, diante das exigências, né, das outras instâncias, que é o id e o superego. Então, hoje nós vamos falar, né, de um mecanismo, e eu vou falar só de um, são vários mecanismos de defesas, vou falar da racionalização, que é o que o William César Castilho usa para falar aqui da inveja, né? A racionalização, esse mecanismo de defesa, é a substituição da razão verdadeira, mas não aceitável, por outra aceitável. Ou seja, altera-se a perspectiva da realidade por meio de uma explicação diferente. É o caso da Maria, que o que eu não quero, né? Por exemplo, né? Que a gente citou da Maria. Maria estudou muito para as provas, mas talvez ela não seja tão boa assim. Por isso não conseguiu ter aprovação. Será que Maria incomoda essa pessoa que pronunciou essa frase? Por que será? Será que essa pessoa que pronunciou essa frase gostaria de estudar e não pode? Né? Ou ela não tem... O que, na verdade, ela usa a racionalização. Para quê? Para ela não se implicar no seu próprio desejo e se dedicar e estudar, né? Porque quando nós escolhemos A, perdemos B. Quando a gente escolhe beber o suco de abacaxi, a gente perde de tomar o suco de laranja. Então, toda implicação tem perdas, né? Tem movimentos aí na nossa vida, né? E então, a gente usa da racionalização para assumir mesmo que não está com inveja, né? E isso talvez, né, vamos dizer, é inconsciente, né? E para não se implicar no nosso próprio desejo. Eu falei tudo isso só para falar essa frase do William César Castilho, aqui na íntegra, né? Que o mecanismo de defesa da racionalização acabará funcionando precariamente,
pois permitirá apenas envernizar os limites da destrutividade. Isso ele cita para o invejoso. Quer falar alguma coisa, Márcio? Eu vou comentar aqui aquele momento da sua água aí eu volto e vou retomar a partir do ponto exatamente onde você parou, né? Que a minha memória esteja funcionando, né? Bem. A Tieco que entrou, agradeço. Marcelo de Jacareí também está aí. Colocaram aqui, deixa eu ver, Maíra, né? Maria da Conceição, Siqueira, Kátia, o Jefferson, o Fábio, a Cássia, a Vilma. Deixa eu ver se eu tomar cuidado para não pular ninguém aqui. Muita gente conhecida, um abraço para todo mundo. Pessoal que eu consegui anotar aqui, né? Deve ter Obrigada, alguém aí que eu não Márcio. consegui. E aí eu volto aqui com você agora. Eu tenho costume de falar, repetir para os alunos, né? E agora acho que eles perceberam de onde que vem isso. E toda brincadeira tem um fundinho de verdade, né? Voltando aqui, o procrastinador e a procrastinadora Uhum. é bem aí, né, que se encontra, né? Esse adiar para depois está relacionado com isso que você está tratando aí, né? Da implicação, você diz, né? Do desejo? Isso, eu não vou encarar, né? Correr atrás da Uhum. realização do desejo, e aí eu sempre vou adiando, porque racionalizando, né, conforme você está colocando aí, Uhum. que é uma boa desculpa para a gente mesmo, né, para aguentar, né, Sim, digamos sim, assim. sim. E agora eu vou colocar um ponto que o William Castilho traz, que a inveja enquanto sofrimento do olhar, né? E aí ele cita até a música do Caetano, né, que o Márcio colocou, né? A música Sampa, se a gente soubesse cantar, hein? Quando, Se soubesse, né? Não vamos fazer quando isso, te não. encarei frente a frente, não vi. É mais ou menos assim, né? Quando te encarei frente a frente, não vi o meu rosto. Chamei de mau gosto o que vi. De mau gosto. Mau gosto. É que Narciso acha feio o que não é espelho, né? Uma pena que não encaixou, no tempo do história, não encaixava toda essa parte, né? Sim. Que bom que você detalhou aí, que achei também muito, muito legal. Então ele traz que o invejoso tem a convicção de que algo lhe foi roubado pelo outro, né? E perseverantemente tem o direito de reconquistar, com cólera, né? E o que imagina ser seu. Eu estou pensando aqui, tomara que dê tempo, que eu quero colocar a Melanie Klein também, né? Então, inveja enquanto sofrimento do olhar. Lembrando lá, né, a montanha, né, de Dante, que o invejoso tem os olhos costurados, né? Porque esse pecado através do olhar. E essa historinha que eu vou trazer aqui, que apesar do William Castilho não ter colocado, eu acho muito importante. Por quê? Porque fala sobre o olho, tá? E que essa história também é trazida naquele livro que eu falei do Rubem Alves. Não está por aqui. Agora me falha a memória o nome do livro. Ele conta a mesma história, tá? Então eu vou colocar essa história. Por que é importante trazer essa história especificamente? Porque essa história, ela está lá no prefácio da edição brasileira de um livro, Inveja e Gratidão, dessa autora Melanie Klein, né? Daqui a pouco a gente vai falar dela. Então ele faz esse prefácio, né? Escrito, e ninguém mais que David Zimmerman, vocês, quem estuda psicanálise, tem um grande contato com ele, né? E ele encerra esse prefácio com essa história. Eu vou ler na íntegra
para não perder nada, tá? Há muitos anos ouvi uma história que retrata, em cores muito vivas, o sentido profundo da inveja. Uma fada aparece diante de um invejoso, dizendo que ela poderá magicamente dar-lhe tudo, o que seus desejos imaginarem. Bens materiais, qualidades e toda sorte de felicidade. Mas há uma única condição, que seu vizinho, pessoa a quem muito invejava, obtivesse em dobro seus desejos. E sabe o que o invejoso desejou? Desejou que a fada lhe arrancasse um olho. Nessa trágica história, verifica-se o caráter de intensa destruição da inveja, sua expressão através dos olhos, a culpa e respectiva expiação. Por isso achei muito importante, né? E agora eu já entro no também um tópico de William Castilho, que é a inveja dos contos nos contos de fada, né? E na chamada, o Márcio colocou ali, né, a história da Branca de Neve, né, Márcio? Quando ela olha para o espelho, né, e não se enxerga ali, né? Mas é que eu escolhi uma outra história, tá? Para trazer aqui, para já emendar na história da Klein. Porque esse livro, né, ele é muito rico. Na verdade, como eu disse lá na outra live, é para ser estudado, né? Porque é tanto conteúdo e é bem impossível. De 1 a 10, acho que a gente não consegue falar um do que tem nesse livro, né? De tão saboroso que é lê-lo, né? E é muito aprendizado mesmo. Então, assim, aí eu cito de novo, né? É que Narciso acha feio o que não é espelho, né? E entro, então, nesse conto de fadas, né? Que eu também vou ler na íntegra para não perder nenhum detalhe, para a gente ganhar tempo para para conversarmos depois, né? Esse conto que eu escolhi é o Conto do Sapo. É uma das parábolas que revela a fantasia do mal e a inveja barra admiração, né? A inveja e a admiração do talento do outro, né? Então, a história do escorpião e o sapo. O escorpião convenceu o sapo, né, a lhe dar carona para atravessar uma lagoa, com o argumento de que não iria ferroá-lo, pelo risco de ambos se afogarem. O sapo acreditou nisso e viu lógica no combinado. Porém, no meio da travessia, o escorpião picou o sapo, que, agonizante e sem acreditar, virou-se e disse: Então, escorpião, tu prometestes que não irias picar, que não me irias picar. O escorpião, justificando-se, essa é a minha natureza. Ambos morreram. Ninguém ganha nada com isso, exceto, né? Nenhum nem o outro ganhou nada com isso. Até o escorpião morreu, não foi? Ambos morreram, né? Ninguém ganha nada com isso, exceto a lógica da imortalidade do desejo, que o escorpião ambicionava, ou seja, o fascínio do mal. E aí eu quero ler aqui, né, o que ele trouxe. O veneno é mortal. Tudo ou nada. O que aflige o invejoso é o objeto que deseja. O talento do sapo, sua capacidade de atravessar a lagoa a nado. Não conseguindo seu objetivo, envergonha-se, pois, e revela a verdadeira razão de sua inveja. O veneno mortal, que o escorpião não quer manifestar. Permanece escondido em seu interior. Podemos dizer aqui como se fosse inconsciente?
O caminho da inveja é buscar subterfúgios e motivos fúteis para golpear o outro. Ou seja, né, a raiz dessa maldade do escorpião está na essência dele. E eu escolhi essa história do sapo, né? Mas antes eu acabei esquecendo também de ler aqui que a fala do autor, que as historietas aliviam, pela via da literatura, as pressões exercidas pelos conflitos morais e ideais. Favorecem acesso a diálogo interno entre anjos e demônios. Possibilitam experiências de apaziguamento frente à dor psíquica do viver. Os contos de fada promovem o fazer as pazes com nossas origens da infância e adolescência. Então, a importância dos contos de fadas na nossa vida, né? Temos aí alguns minutinhos, né? Tá. Eu não estou te ouvindo, Márcio. Eu esqueço de ligar aqui. É 37 agora? Então ainda 37. falta. Ah, tá legal. O bom é que vai dar tempo, talvez, da gente abrir para as perguntas, né? Para a gente bater um Isso. papo aí. O pessoal colocar as perguntas, quem tiver alguma pergunta, então, Tá. aproveitar e colocar aí. Lembrando da pergunta do começo, você é invejoso, você é invejosa, né? É bom sempre a gente fazer essa pergunta para nós, né? Então tá, agora eu quero citar, né, a Elisabeth Rodineskov, que, né, ela é autora de um dicionário muito importante para a psicanálise, e ela define a inveja como um termo introduzido por Klein, né, em 1924, para designar um sentimento primário e inconsciente de avidez em relação a um objeto que se quer destruir ou danificar. Então, fazendo analogia aqui com a história do escorpião, né, e do sapo, né, por isso, ele trouxe muita coisa bacana, né, então eu escolhi só para colocar sobre o que eu quero trazer da Melanie Klein, né. De acordo com Klein, então, a inveja, tá, ela aparece desde o nascimento e é inicialmente dirigida contra o seio da mãe. Para a criança, ela existe, e eu até separei aqui duas bolinhas. Existe para a criança, né? Um seio bom e um seio mau, né? Já que nós vamos falar dele. O bebê, ele nasce imerso na posição esquizoparanoide. O que é isso? Né? A posição esquizoparanoide, as suas principais características. Imagina o bebê, acabou de nascer, tá? Bem pequenininho. Eu acho que quem, né, tem filhos, né, viu esse período do bebê. A característica dessa posição esquizoparanoide é a fragmentação do ego. É a divisão do objeto externo, a mãe, a pessoa da mãe, ou mais particularmente, né, o seu seio, né? Já que o seio da mãe, né, é o primeiro órgão com o qual a criança estabelece contato, né? Mas o que é o seio bom para a criança? É aquele que a gratifica infinitamente. Enquanto o seio mau somente lhe provoca frustração, né? Nesse período da posição esquizoparanoide, o bebê, ele imagina, tá, que são duas pessoas, que são dois seios, tá? Então, esse seio mau, né, acho que eu já falei, ele provoca frustração,
a agressividade e a realização de ataques sádicos dirigido à figura materna, né? Bem pequenininho. É importante eu trazer isso do seio bom e seio mau para agora entrar nesse livro da Klein, que é Inveja e Gratidão, tá? Porque, na verdade, o bebê nasce imerso na posição esquizoparanoide, depois, mais ou menos, lá por 6 meses, né, na posição depressiva. Então, entrando mesmo, né, nessa obra Inveja e Gratidão de Klein, onde a autora, a Klein, ela aprofunda mesmo sobre a inveja e gratidão, tá? E ela traz que a inveja e a gratidão, primitivas lá do bebê, na relação com o seio, né, são de origem constitucional. E são expressões de impulsos, né, lá, destrutivos e amorosos.